Olá, meus irmãos e irmãs de Ideal Espírita, vocês amigos e amigas que nos acompanham aqui na página Estação da Luz Espírita, muitíssimo obrigado mesmo pela sua companhia. A nossa página Estação da Luz Espírita não tem fins lucrativos, o objetivo é a divulgação da doutrina espírita. E é por isso que nós reunimos aqui esta sede de matérias espíritas para que possa atender às suas necessidades, estudo, lazer, pesquisa. Você encontra aqui na nossa página Estação da Luz Espírita os livros da codificação, obras suplementares, entrevistas, palestras e os programas da Web Rádio Estação da Luz de Natal e Web Rádio Cristo Consolador de São Paulo. Ou seja, um acervo que atenda às suas necessidades, sem fins lucrativos. O objetivo é a divulgação da doutrina espírita. E agora eu convido você para nos acompanhar na reprodução de mais esse trabalho imperdível. Muito obrigado mesmo pela sua companhia e vamos juntos! Boa noite, boa noite, boa noite. Queridas amigas que já chegaram, Kátia, Regina, Ritinha, que realmente a paz do Mestre Jesus esteja entre nós, porque nós vamos falar hoje de um tema muito bonito, o nome do tema, e o tema é bonito. Que saudades de Jesus. Realmente vai nos tocar profundamente. Então vamos nesse momento elevar os nossos pensamentos em gratidão a Deus por esta rádio tão abençoada, rádio Web Cristo Consolador. Que Jesus abençoe a toda a sua direção, que coordena, e abençoe a todos nós que participamos voluntariamente pela divulgação da nossa doutrina espírita. Abençoa cada um de nós, encarnados e os desencarnados que aqui se encontram. Muito obrigada, Senhor, pela grande oportunidade e que tenhamos uma noite de reflexão muito feliz. Graças a Deus. Oi, Luzia, que bom que chegou. Que bom. Vocês não sabem o apoio psicológico que eu sinto. Dá a impressão que eu estou pessoalmente com vocês lá no grupo de Joana. Ai, eu fico me sentindo tão à vontade, porque não adianta, a gente sempre sente nervoso, não é? É sempre um nervosinho, mesmo que seja a milésima live, mas a gente sente, não é? Eu estou muito feliz. E engraçado, depois assim, dei uma estudada. Oi, Dídima, meu amor, que saudade! Até que, enfim, você veio me prestigiar pessoalmente. Vocês sabem que essa lição de hoje me deixou assim muito emocionada, sabe? Não sei porquê, mas me tocou tão profundamente desde o título. Saudade de Jesus. A lição, né? Essa reflexão me deixou assim bastante emocionada, feliz de poder ter a honra de divulgar uma lição dessa para todos nós necessitados de Jesus. Bom, o que a nossa Joaninha fala sobre essa lição? Ela está dizendo que em toda parte do nosso planeta, em todas as partes, existe um desequilíbrio, um tumulto que nos desequilibra, que desequilibra o comportamento humano. E aí ela diz que falta espaço para a harmonia e para a segurança, para uma vivência espiritual. E a vivência espiritual, ela reconforta, não é? Ela tranquiliza o espírito, traz paz, traz saúde mental. Agora, ela fala uma coisa assim, muito importante, que as distrações, vamos lá ver que distrações são essas. Elas se confraternizam
com as tragédias. Sim, as distrações. Os sorrisos se misturam às lágrimas. Gente, isso é muito sério. Ela fala que dentro de tudo isso, dentro de uma paisagem de ilusão e de dor. E essa paisagem de ilusão e de dor nos empurra suas vítimas para o desencanto, a saturação, o empobrecimento moral e o tal de vazio existencial. Às vezes até brinco um pouco quando eu falo que esse tal vazio existencial é que eu vejo queixas quando as pessoas não sabem, não conseguem mais estar satisfeitas com nada, absolutamente nada, principalmente aqueles que não têm nenhuma religião, nenhuma, não acreditam em nada, se pegam caindo nesse vazio existencial. Não sabem explicar que vazio é esse. Parece que tem um buraco no meu peito. E tem. Esse buraco vazio é o espaço que Jesus deve ocupar em nosso coração. Oi, Cléber, boa noite, querido. Esse é o espaço importante de Jesus. E quando existe esse vazio existencial, não estamos conseguindo sentir Jesus, porque não acreditamos nele, mas ele está dentro de nós. Então, ela fala da assustadora multiplicação dos agentes da hipnose do consumismo, numa fuga espetacular da realidade, transformando-se em mecanismos impotentes para preencher as tais lacunas da alma que está sedenta de paz. Quando ela diz assim, a hipnose do consumismo, vocês já perceberam como é feito, como é o mapa de um shopping? Alguém já percebeu? Quem aqui já viu um relógio? Técnica de se perder no tempo, hipnose. Você vai ficando aturdida com tanta luz, tanto brilho, tantas vitrines enormes, chamativas, assim vem hipnose. Depois desse mecanismo, tem mais um que eu não sabia. Eu li isso sobre o shopping. Por que as escadas, tanto as escadas rolantes como as escadas fixas, né, são em pontos diferentes? Você tem que andar muito, às vezes, para chegar lá na tal escada rolante para descer, porque para descer ninguém quer. Então, complica. Mas no tempo que você vai andando para a próxima escada, o que a gente faz? Eu vou falar de mim, o que eu fazia? Eu ia vendo loja por loja, olhando, estava andando, eu sabia que era lá, então eu não ia me perder. Aí olha para cá, olha para lá, para um pouquinho. Poxa, que coisa bonita isso, né? Poxa, nos bons tempos, lá atrás, quando eu era hipnotizada, eu não conseguia sair do shopping, pelo menos sem uma bolsinha de alguma coisa. Já há muitos anos para cá, graças a Joana de Ângeles, eu consigo colocar um pouco em prática o que está no Evangelho, o supérfluo e o necessário. Faço a seguinte pergunta que Joana nos ensina. Está precisando? Vai ser útil? Quando a gente olha de verdade, a gente vê. Não tem, nesse momento, nenhuma utilidade para mim. E eu já tenho sapato. Eu já tenho bolsa. Não, eu tenho roupa para me vestir. Eu não estou precisando de nada. Você sabe por quê? É uma hipnose. Se você se deixar seduzir pela beleza da vitrine, se você deixar-se seduzir por essa coisa bonita que é
as luzes da vitrine, a gente acaba comprando alguma coisa que a gente acha que está muito precisando. E não está, porque não tem nenhuma necessidade. Quando passa aquele afã da gente ter comprado, chega em casa e diz: sei para que eu comprei isso? Eu não vou usar tão cedo, eu não saio. Quase eu não vou a lugar nenhum que peça para usar esse tipo de sapato, ou essa bolsa, ou essa blusinha. Poxa, mas pior do que todo hipnotismo é a hipnose chamada liquidação. Quem é que já não foi seduzido? Quem aqui pode atirar a pedra em quem já não foi seduzido por uma liquidaçãozinha, uma queima de estoque? Comprem que isso é o último lote. Não façam um silêncio falso. Coloquem o dedinho aí de quem já se deixou seduzir por uma. Eu sou a primeira, eu já. Nossa, tá tão baratinho, olha. Poxa, é muito boa. Que liquidação maravilhosa. Hoje a palavra liquidação, para mim, hoje, parece que é o diabo vendo a cruz. Eu saio correndo, porque Deus me livre, porque de liquidação em liquidação a gente acaba se entulhando de um monte de coisa que não serve. Desde um funil até uma máquina de lavar roupa. A gente fica atrás de liquidação, liquidação, e não existe liquidação. Quem é economista sabe disso. Liquidação é um engodo, é um engano. É o tal de hipnotismo. Você fica hipnotizado pelo aquele preço, pelo aquele produto. Então, ela diz que nós ignoramos como adquirir a harmonia íntima. Por causa de quê? A avalanche dos prazeres, que se apresenta como a melhor maneira de desfrutarmos das horas que se vivem. Agora, não conseguindo proporcionar bem-estar por causa da sua efemeridade. É rápido, é um piscar de olhos e nós não damos, não prestamos atenção que é ilusório. Então, veja bem o que a Joana está dizendo. Nós ignoramos a harmonia íntima, não é? E a avalanche dos prazeres acaba sendo primordial. Nós acabamos colocando esses prazeres fugazes em primeiro lugar. Ai, Kátia, que horror! Quer dizer que a gente não pode comprar nada? Claro. Se é necessário, mesmo sendo um sapato, ou uma bolsa, ou uma abridor de latas, está precisando. O sapato está gasto, chega, está fininho a sola embaixo. E o sapato já tem até um buraquinho. Está velhinho, tadinho. Nossa, se pode comprar, pode não ser o mais caro, mas compre o seu sapatinho. Se tiver em liquidação real, que você veja, nossa, eu estava aqui semana passada, olhei, ele estava custando R$300, hoje ele está custando 80, vale a pena. Aí compra lá o seu sapatinho, mas não hipnotizada pela liquidação, porque realmente está necessitado de comprar. Minha bolsa está até furada. Compre uma bolsa similar, que dure bastante, para não precisar comprar nada além. Então, ela diz que há um inumerável, é um número, né? Um inumerável número de pessoas que não possuem, porque desconhecem, o sentido profundo da reencarnação. E, olha, temos muitos espíritas, assim, iniciantes até, eu não sei com mais profundidade, porque eu também nunca fiz pesquisa, tá? Mas eu sei de pessoas que se dizem espíritas e ainda têm, assim, não conseguem entender o sentido da reencarnação. Ainda têm coragem de dizer, poxa vida, mas eu acho tão injusto, eu não me lembro de nada. Falei, gente, como assim? Não precisa lembrar fielmente, mas a gente
pelas tendências, inclinações, pelo estilo de vida, já dá para tirar um pouquinho do que fizemos, gente. Né? Se acreditamos de Deus e sua justiça, aí a gente acredita, a gente já sabe. Porque essas pessoas que não ainda desconhecem o sentido profundo da reencarnação, elas se encantam com essas fantasias e que logo vão ser substituídas por outras ansiosas e instáveis, que desaparecem no abismo dos conflitos, que sucumbem sem consciência do que lhes acontece. Como não entende, não tem noção do sentido profundo, o que vai acontecer quando nós desencarnarmos? Vamos cair justamente nesses abismos de conflitos, né? Que não temos consciência, sucumbimos. Olha a importância aí nesse momento de entendermos profundamente o sentido das nossas nações. Porque ela fala também que o espetáculo do gozo imediato e efêmero também, eles se apresentam sempre multiplicados. Interessante isso, né? Os espetáculos do gozo imediato e fugazes sempre se apresentam multiplicados. Não vem só um, é logo um monte. E as pessoas simpatizantes que se tornam suas vítimas do seu fascínio, logo vão se transformam em solidão e mentira. Nós temos que ter muito cuidado com aquilo que se nos apresentam, com as fake news famosas. Temos que ter seletividade com as informações, com o fascínio que elas nos provocam. E é fácil hoje de pesquisar fake news. Existem plataformas ou alguns jornais que você pede ela dá aquela frase e diz, é mentira, isso não é verdade, é isso, aquilo, é falso. Então, hoje, quem tem consciência não se ilude, não se deixa fascinar, seja por qualquer notícia. Eu não estou falando de política, não, estou falando de qualquer... É o escândalo de uma família, é a violência disso, daquilo. Não divulguemos nada que não tenhamos certeza. Aliás, vamos divulgar o que é bom. Eu até andei enviando aí um Instagram de uma pessoa, eu esqueci o nome dela agora, que fala sobre Jesus. Eu achei tão pertinente o que ela fala, não é? Então, eu acho que a gente deve ver esse Instagram, que estão lá nos grupos, e refletir sobre as palavras dessa moça tão abençoada que fala que falta, não é, de Jesus, fala da necessidade do Mestre e das boas palavras, das palavras que Jesus dizia para todos nós. Quando que alguém ouviu ou sabe de palavras que Jesus tenha feito ofendendo alguém, julgando alguém, fazendo uma crítica negativa a alguém? Voltando no computador, ai, querida, depois você vai lá na gravação, vê o início. Então, quem já ouviu Jesus ter falado de algo que nos machucasse? Jesus disse verdade. E verdades também podem até machucar aqueles que são muito sensíveis, que são destituídos de orgulho, de humildade, são tão... Mas não, mas Jesus disse isso e faz bem sim. Então, quando ela fala aqui desse espetáculo do gozo imediato, aí ela chama os deuses, claro, com letra minúscula, os deuses da economia, nos alertam e aprisionam os apaixonados pelo ter. Maria Beltrão, Catinha, obrigada.
Os universitários sempre nos apoiando. Certo? Foi a Maria Beltrão que fala tão lindamente. Foi você que mandou, Catinha, já nem sei mais quem mandou. E é isso que devemos espalhar, essas boas coisas, essas boas mensagens, mensagens de otimismo, mensagens positivas. Isso vai nos trazer conforto espiritual. Ai, que bom! Dentro de tanta coisa ruim, nossa, eu tinha quase que certeza. Isso mesmo, minha amiga querida. Vamos reproduzir aquilo que é bom. Eu achei fantástico pela página de hoje. Você foi tocada. Essa mensagem não chegou à toa, porque justamente ela está falando de Jesus e ela não está falando de religião, não. Nem sei se ela tem alguma, que uma espiritualidade ela parece ter, mas ela não está se referindo a nenhuma tradição religiosa, mas ela está falando de Jesus. E falar de Jesus, oi Claudinha querida, falar de Jesus é a coisa mais importante que temos na nossa vida. Então, quando ela diz que os deuses da economia alertam e aprisionam os apaixonados pelo ter e pelo poder nos seus cofres e máquinas de ações, títulos, vamos nos entusiasmando a ponto de nos escravizarmos aos jogos das bolsas de valores e negócios variáveis que propõem, segundo eles, os deuses da economia, a felicidade. Então é errado guardar economia? Não é? Temos um pecúlio que podemos ter todo mês, tirar, né, depositar lá algum dinheirinho. Meu marido chamava de colchão. A gente tem que ter um colchão. Se acontecer alguma coisa, a gente não tem um colchãozinho para apoiar. E é verdade, devemos ter sim alguma coisa, mas não com o instinto, aquela coisa de ter, para ter poder. Eu tenho milhões. Não é isso. Mas a economia faz parte também do nosso aprendizado. Sacrificar, às vezes, uma coisa material por algo do futuro, onde não sejamos pegos de surpresa, porque a vida é uma surpresa. Às vezes a gente é pego aí numa doença de um familiar querido que a gente quer contribuir e não tem, na hora do maior sufoco, a gente não tem nada guardado, nem para repor um dente que caiu. Então, a gente precisa realmente ter uma retaguarda. É muito justo. Tudo sempre vai depender das nossas intenções, né, amigos? Sempre vai depender qual o propósito que a gente começa só a acumular. Então, justamente, a Joana confirma isso, que ela diz que firmam o conceito de aqueles que são aquinhoados com a fortuna, desfrutam da plenitude, porque podem adquirir tudo quanto ambicionam. Será? Por que tem gente que é aquinhoada de tudo isso e vive esse vazio existencial tenebroso? Aí vai, como tem dinheiro, vai se encharcar em bebidas, em baladas, porque ele quer se anestesiar, ele quer se hipnotizar, não é auto-hipnose, na bebida, na droga, porque o vazio existencial é um sofrimento terrível. Por isso nós temos que nos precaver com Jesus. E paraísos de indescritível beleza nos são oferecidos para os períodos de férias, aí vem as propagandas, não é? Vamos tirar férias. Oi, Paulette, está atrasada, hein? Para os períodos de... Não tem propaganda dessa? Quanta vontade, realmente? Viajar é muito bom, é muito positivo, sim. A Joana, inclusive, fala sobre isso, viu, num dos livros dela, da Psicologia Profunda, que é muito bom tirar férias quando não
temos que vender o rim. Ela não diz isso, eu estou falando. Não tem que vender o rim. O cara se esforça tanto, aí quer tirar férias com a família, e às vezes vai para um lugar caro demais, porque ele pode pagar em 12 vezes sem juros. Pois o efeito é muito rápido, pois é. E as férias acabam rápido, mas a tua dívida fica ali. Aí você daqui a pouco começa a se enrolar nas férias com o dinheiro da parcela, com outras coisas que vêm, que são muito mais importantes, e você não entra de férias para um local, para um lugar gostoso, de natureza, onde você pode aproveitar 0800 das paisagens, dos passeios públicos, não é? E você deixa de usufruir porque precisa ir para Paris, para a Europa passear, ou então para o Nordeste, que é maravilhoso, e aquelas praias. Mas são lugares turísticos, o Sul. Quando você vem empenhado até a raiz dos cabelos. Porque esse pessoal aí que ambiciona tudo isso, muitas vezes eles tiram períodos de férias ou permanecem em férias, porque tem dinheiro, e estão com a ausência total de sentimentos elevados, apenas de usufruir daquilo que é bom, né? E que nós achamos bom. Porque também não vamos ser hipócritas, mentirosos, eu não sou mentirosa, de dizer, não, gente, a gente tem que usufruir viajando para os lugares mais caros. Não, não sou mentirosa, não sou falsa, por quê? A gente só deve viajar para onde pode pagar. Se não pode, não vai, faz um passeio mais em conta, faz aqueles passeios que existem aquelas pessoas de turismo, que vão para a Olambra, grande passeio, vamos a Petrópolis conhecer tal coisa. Gente, o Brasil é lindo, vamos conhecer. Aliás, é uma cidade que eu quero conhecer, viu? Em São Paulo, Olambra. Nossa, eu estava vendo as paisagens, como a cidade é linda. E tem tantas excursões em conta para ir à Olambra, é tão pequena, não precisam de ser vários dias, no final de semana. Pronto, você conhece uma cidade bonita, fica encantado, mas com o quê? Outra atrasada, né, dona Bernadette, Cláudia Cássia, dona Paulette, eu vou puxar a orelha de todo mundo. Vamos ter que. O castigo é ver o princípio. Eu sou ruim, hein? Todo mundo repetiu. Então, falta isso. Porque quem está de férias, bebendo, comendo à beira da praia, cheio de dívida sem poder pagar depois, vai fazer o quê? Está ali só pensando naquilo de bom, naquele prazer efêmero. Depois vem a conta. E aí a gente fica pendurado no cartão de crédito. Igual outro dia eu estava falando com uma amiga que cartão de crédito, eu falei assim, meu Deus, eu não consigo me livrar, porque é curso que eu compro, é livro, meu Deus do céu. E quando eu vejo, o cartão não baixa. Aí eu falei para minha amiga, não, ela falou para mim assim, o importante é que são coisas úteis e que você vai poder pagar. Eu falei assim, eu nunca... obrigada, Clebe. Vamos dar o like aí, hein? Força para o canal. Obrigada, Kleber. Eu também faço isso nas lives que eu estou, eu falo, gente, vamos dar like aí no caderninho, na live, poxa vida, vamos dar força para estimular o YouTube, aí essa coisa de algoritmo que eu não conheço. Então, eu dizia assim para ela, o cartão para mim, quem vai se lembrar aí fala, o caderninho do turco. Obrigada, Ritinha. Alguém lembra? Eu lembro. Eu lembro quando eu trabalhava lá em Olaria, tinha uma lojinha de roupa. Roupinhas simples, não é? Que eram para o nosso nível financeiro. Aí, nessa lojinha aí, uma lojinha que vendia tudo.
Até brinquedo para criança, roupa de criança, eu comprava para mim, para o meu filho, vendia, pareciam secos e molhados, mas só que sem a comida. Mas o resto tinha tudo, até sapato. Era pequena, mas era entulhada. Ah, a gente fazia a festa. Por quê? Era assim. Para a dona da loja ter confiança em você, você tinha que ser indicado. Aí, lá na empresa que eu trabalhava, a menina do caixa já era cliente assim há séculos. E aí, o que ela fez? Me apresentou e foi aí apresentando as pessoas que quisessem conhecer, sem nenhum compromisso. Aí a dona da loja diz assim: eu faço aqui um caderninho e ponho seu nome e a data. E vou anotando o que você comprou e você vai abatendo, gente, sem juros, sem correção. Eu tenho saudade do caderninho lá do turco. Era sem juros e correção. Ela sabia o dia do pagamento, a gente dizia, dia do pagamento eu venho. E a gente ia no dia do pagamento, pagava em dinheiro. Hoje eu nem vejo a cor do dinheiro, é tudo no Pix. Gente, eu tenho saudade do caderninho. Eu não tenho saudade só de Jesus. Que horror do caderninho também. Porque era tranquilo, a gente dizia assim, isso aqui é do caderninho da dona fulana. Já tinha lá tantos, nem me lembro mais a moeda que era, não era real ainda. Eu estou velha, né, gente? Que horror. Então, a gente conseguia pagar o caderninho. Hoje o cartão, meu Deus, mesmo pagando em dia, já está cheio ali, né, de juro embutido. Então, ela fala que nós esquecemos que dinheiro nenhum consegue apagar a culpa lá no seu íntimo, né? Não conseguimos pagar isso, oferecer afeto real e de profundidade. Então, não tem moeda nenhuma que apague a culpa que fica lá dentro de nós, aquela manchinha que pesa na nossa consciência. A Joana complementa que somente, olha que interessante, olha que lindo também, somente quando a razão abraça a emoção em perfeita identidade de propósitos, é que se pode experimentar a plenitude. Difícil, a gente pensa que é moleza, né? Quando a gente lê assim, rapidamente, grosso modo, a gente, a razão abraça a emoção, nossa, isso aí a gente faz nada, é difícil. E não tem a aparência das satisfações fisiológicas e das apresentações exteriores em que o orgulho e a presunção destacam-se na sociedade. Se a razão abraça a emoção, destituída de qualquer sentimento material ou de interesse, é o que ela diz aqui. Vamos experimentar a plenitude. Luzia, muito difícil. Gente, a gente tem que treinar. Não podemos desanimar. Por isso que a gente estuda junto, conversa, porque ninguém pode largar a mão de ninguém. A gente, o que escorregar, o outro segura. Para a gente podermos ir, para poder realmente sairmos desse lugar comum, que é a materialidade exclusiva. Então, a Joana fala que homens e mulheres, nós, homens e mulheres, necessitamos, veja bem, necessitamos de ideais engrandecedores para nos nutrir e crescer interiormente. Lembrou da casca da banana, né? Exatamente. Por isso, quando a gente come banana, tem que jogar a casca no lixo, hein, gente? Então, ela fala uma coisa que é muita verdade, que são as nossas aspirações, quando são meramente materiais. Porque muitas vezes nós estamos desejando tudo que o outro tem. Eu tenho carro, eu também quero ter. Ele comprou isso, eu também quero comprar. Essas aspirações materiais
promovem apenas o nosso exterior. A viagem melhor é interior. Ah, que susto! Eu entendi que a melhor viagem era para o exterior, fora do país. É verdade. E vocês acreditam que essa viagem interior tem um custo muito alto? Ela tem o custo do nosso egoísmo, da nossa vaidade. Então, ela é cara, muito cara. E é só nós podemos fazer essa viagem. Ninguém pode fazer conosco ou por nós. Então, ela diz que essas aspirações conseguidas apenas pela desejo das coisas exteriores, quando conseguimos, o que acontece? Elas perdem o sentido e os abandonam por nenhuma consideração. Não tem sentido, ela não fica realmente dentro de nós. Então, é aí que a Joana vai começar com Jesus. Aí ela diz: é nesse sentido que o Evangelho faz falta à sociedade moderna. Quanta saudade de Jesus. Aí ela vai falar de Jesus, que a sua mensagem de ternura e amor, repassada de misericórdia, possui o poder mágico de alterar o significado de todas as existências. Pela misericórdia. A ingenuidade que é inserida na sabedoria, que está inserida na sabedoria dos seus ensinamentos, é um poema de atualidade em todos os tempos, que comove. Quem não se comove com o Sermão da Montanha? Propicia equilíbrio e restaura a nossa compreensão dos deveres que a todos cabe desempenhar. Porque elegeu os infelizes e os ergueu do caos em que se encontravam ao planalto da dignidade libertadora. Eu tenho certeza que é isso que ele está fazendo conosco. Com todos nós que abraçamos e desempenhamos realmente um papel dentro da espiritualidade, dentro da nossa doutrina. E se fez mais desafiador exemplo de bondade que o mundo conheceu e tornou-se modelo para incontáveis discípulos fascinados pelo seu exemplo, que tentaram repetir a incomparável façanha da compaixão e da caridade. Aí a gente lembra de Paulo de Tarso, de Pedro, de todos aqueles que foram seus discípulos da primeira hora. Lembramos de Francisco de Assis, lembramos de Joana d'Arc, lembramos de Joana de Ângeles, lembramos de tantas pessoas, Mahatma Gandhi, que não era cristão, mas que afirmou: se todos os livros sagrados se perdessem e ficasse apenas o Sermão da Montanha, o mundo estaria salvo. Pessoas de luz que encantam os nossos corações com suas lições de amor, de compaixão. Revolucionou as convicções, nas quais predominavam o ódio e a vingança. Estabeleceu que o amor e o perdão
constituem os elementos únicos, o amor e o perdão. Únicos para a completude individual e coletiva. Utilizou-se de palavras simples para explicar os dramas complexos, assim como de imagens do cotidiano, e a gente vê isso no Sermão da Montanha, para elucidar os enigmas dos comportamentos em desvario que predominavam e ainda predominam. E ninguém jamais falou conforme ele. Emoldurando as palavras com as ações ardorosas da compreensão do sofrimento humano. Jesus realmente, tudo que Jesus fez, não é? As palavras estão emolduradas nos nossos corações. Devemos emoldurar. Ninguém, veja bem o que ela diz, que ninguém que valorizasse a pobreza e os testemunhos de dor como instrumentos de elevação moral, como ele o fez. E nestes dias de complexas angústias, não são diferentes. As aflições que necessitamos, essas aflições necessitam da presença e do socorro de Jesus. Quem mais que não sejamos todos os cristãos que se consideram realmente discípulos de Jesus, em todos os sentidos, que pregam o amor de Jesus, não somos necessitados. Quem entre nós não passamos por dores, por decepções? Quem dentre nós não está num momento difícil, num momento de dor, tanto as dores morais, físicas? Quem entre nós não está passando por algum problema que não precise de Jesus? Que possamos e tenhamos a humildade de pedir socorro a Jesus. Pode-se afirmar, vejam bem, que são mais afligentes em razão das circunstâncias culturais e comportamentos alienantes, dos desafios e dos impositivos enfrentados, dos interesses em jogo sob o domínio do ego. Como é que é isso, hein? Pode-se afirmar que ela fala aqui dos dias, das angústias, não são diferentes das aflições. Ela diz que se pode afirmar que são mais afligentes em razão das circunstâncias culturais, olha aí, circunstâncias culturais, o consumismo, o ter, tudo aquilo que aflige a alma, e dos comportamentos alienantes. Que comportamentos alienantes são esses? Né? Viver como se fosse um playground, viver por viver, viver sem ter um significado para a sua existência reencarnatória, sem pensar no propósito da nossa reencarnação. E o pior, dos desafios e dos impositivos enfrentados, dos interesses em jogo sob o domínio do ego. O ego. O ego é nosso inimigo? Às vezes parece. Quando o ego faz eixo, ego sombra.
aí ele pode se tornar um inimigo perigoso. Quebrava. Isso, de meu grande desafio. E vocês sabem que quando o ego que fica querendo dar a mãozinha para a sombra, ele se torna perigoso, sim. E eu já falei disso aqui. Nosso querido mestre Jung, ele diz que quanto mais conhecermos a nossa sombra, menos perigosa ela se torna. Quanto menos conhecermos a nossa sombra, mais perigosa ela se torna. Então, quando trabalhamos o nosso ego, quando fazemos esse trabalho interno, nós aprendemos a lidar com a sombra. E ela já não nos assombra. O ego já sabe e fala para a sombra: epa, 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 não é bem assim, mas não, a gente não pode agir dessa forma. Vamos lá, vamos diminuir aí. Então, o ego se torna mais maduro, vai formando o seu eixo ego-self. A diferença está aí. Por isso que temos que ter cuidado com o domínio do ego. Porque se ele não estiver trabalhado, nós vamos fazer aí uma ponte com a sombra. Não que a sombra seja ruim. Não gosto que falem que a sombra é ruim. A sombra sou eu. É o meu lado sombrio. É o nosso lado onde estão depositados ali, sim, nossas mazelas, mas também as nossas frustrações, coisas, desejos que não podemos realizar. Então, por isso, muitas vezes, tornamos a sombra amarga, sentindo-se infeliz, porque não conseguimos enxergar a luz. Todos esses fatores, a Joana fala, têm suas raízes no nosso cerne, no nosso íntimo, no íntimo do espírito. Resultado de quê? Do nosso atraso moral e dos atos censuráveis do descaso pelos valores dignificantes que devem servir de roteiro seguro para a evolução. Quando eu parei nessa frase, esse parágrafo, a Joana diz: devem servir de roteiro seguro para a evolução. Qual é o único roteiro seguro para a nossa evolução? Jesus. Com todas as suas leis, né? As suas regras. Porque lei de amor é lei de Deus. Mas Jesus veio representar essas leis do amor. Ele dizia que não era mais ele quem falava, mas o Pai fala por mim. Então, quando ele afirma isso, ele justamente veio pregar, através dos seus exemplos, a lei de amor. Perfeito. Então, este é o único roteiro seguro para a nossa evolução. O roteiro seguro para a nossa evolução é como uma árvore. Eu vou brincar aqui de quem já leu O Pequeno Príncipe, um baobá. Minha cabeça, baobá é uma coisa que tomava conta do planeta. Porque tomava conta do planeta dele, mas eu soube que baobá é uma árvore gigantesca. Então, só para fazer uma associação, que a árvore, né, é Jesus, desse roteiro. E tudo que ele ensina são os galhos, as folhagens, e o resultado são os frutos que dão quando nós colocamos em prática tudo isso. Faz sentido? Dá para entender um pouquinho dessa associação? Não é? Porque lei de amor tem um... Não é? Jesus ensinou uma porção de coisas.
Mas, quando a gente tem a ideia de que tudo que a gente consegue através da, como diz ali a Bernadette, a tomada de consciência, então nós começamos a dar frutos bem madurinhos. Não podemos deixar estragar o fruto, porque uma vez conscientizado, a gente não perde mais. Não é? A árvore do amor. Isso mesmo. Muito bom, Kleber, de lembrar que e tudo depende realmente de nós mesmos, porque nós temos que viver em eterno desafio conosco mesmo. O grande desafio somos nós. Nós é que somos o grande desafio para o nosso crescimento moral, espiritual, não é verdade? Então, eu penso que, à medida, e quando vamos tomando essa consciência, que Bernadette lembrou muito bem, que quando começamos a praticar aquilo que realmente está na nossa consciência, só que às vezes a gente pergunta para alguém que nos fala que faz isso incoerente com aquilo que acha que já conhece. Poxa, Kátia, mas eu tenho consciência. Tem mesmo? Por que já não está praticando, então, essa dificuldade que você está falando? Porque ainda não, realmente não introjetou. A pessoa tem conhecimento da dificuldade dela, mas não consciência. Tomada de consciência é mudança. A mudança é a tomada de consciência, é a prática. Se você só tem conhecimento que é egoísta, que é invejoso, ou que tem orgulho, vaidade, tudo bem. E o que você faz com isso? O que você faz com isso que você teve conhecimento de você? Preciso mudar. Preciso de um roteiro. E o único roteiro seguro para a nossa evolução é Jesus. Depois ela diz que, ante a ausência dos afetos que aliviam as aflições morais, dos desastres resultantes dos vícios e prisões emocionais, porque ficamos presos, sim. Ficamos presos nos vícios. Já é vício falar mal da vida alheia. Já é um vício falar mal de tudo, de todos. E as prisões emocionais são incontáveis. Então, a figura inolvidável do Rabi faz muita falta. Aqueles que vagueiam na carne. Nós, todos, estamos aqui reencarnados. Diante ou da ausência de tudo isso, precisamos, temos necessidade absoluta de pedir a Jesus que nos socorra, que tenha misericórdia de todos nós. Quando ela diz que incontáveis mulheres equivocadas e criaturas endemoniadas encontram-se necessitadas do seu amparo, cuja grandeza enfrentou a hipocrisia vigente em morredouros testemunhos de afetividade. Jesus foi um grande revolucionário. Ele teve coragem de enfrentar, né, os fariseus. Ricos como Zaqueu e miseráveis, como todos aqueles que lhe buscam o auxílio, que somos nós, os miseráveis, enxameiam e movimentam-se sem norte ante a indiferença dos poderosos, não menos atormentados. Quanta saudade de Jesus!
Agora ela nos aconselha. Refugia-te no amigo que não teve amigos e deixa que ele te conduza. Nada te perturbe ou confunda a tua mente em face da corrosão do materialismo dominador. Que forte isso, não é? Que a gente não se perturbe, nem nos confundamos, não deixamos a nossa mente confusa em face do corrosivo materialismo. Medita na sua vida de dedicação a todos os infelizes que somos quase todos nós e propaga, porquanto jamais, como na atualidade, Jesus necessita ser conhecido para que a existência humana passe a ter sentido na nossa imortalidade. Vamos propagar Jesus. Vamos fazê-lo reconhecido. Ai, que saudades de Jesus. Agradecemos, Senhor, nesse momento, por essa página tão profunda e tão tocante. Que possamos, Jesus amado e querido, irmão maior na espiritualidade, iluminar os nossos caminhos, porque Tu és o caminho, a verdade e a vida. És o governador do nosso querido planeta. Te pedimos, suplicamos, Senhor, misericórdia nesse momento de transição tão grave pelo qual estamos passando e ainda passaremos. Obrigada, Jesus. Obrigada aos nossos dirigentes espirituais. E muito obrigada a todos pela atenção querida, atenciosa e participativa. Fiquemos com Deus e um bom final de semana. Chegamos ao final da nossa atividade. Muitíssimo obrigado mesmo pela sua companhia e espero você no próximo evento.